Zacarias era um homem muito especial. Ele vivia há muitos e muitos anos, no tempo em que o rei Herodes governava a região. Mas mais do que isso, Zacarias tinha uma missão muito importante. Ele era sacerdote, alguém escolhido para servir e adorar a Deus no templo. Ele fazia parte da divisão de Abias, um grupo específico de sacerdotes que tinha seus dias certos para servir. E Zacarias sempre fazia tudo com muito cuidado e respeito, porque amava profundamente o Senhor. Sua esposa se chamava Isabel, e ela também era uma mulher maravilhosa. Ela vinha de uma família muito honrada. Era descendente de Arão, o primeiro sacerdote escolhido por Deus lá no tempo de Moisés. Isabel era uma mulher obediente, gentil e temente a Deus. Os dois formavam um casal muito abençoado. Viviam com honestidade, cumpriam os mandamentos e tinham um coração limpo diante do Senhor. Mas havia algo que entristecia muito Zacarias e Isabel. Algo que os fazia suspirar às vezes, quando estavam sozinhos. Eles não tinham filhos. E isso os deixava muito abalados, porque já eram idosos e parecia que já não havia mais chance. Isabel não conseguia engravidar, e isso era motivo de grande tristeza para ela. Naquele tempo, ter filhos era considerado uma grande bênção, e não os ter fazia muitas pessoas pensarem que havia algo errado, mesmo que não fosse verdade. Mesmo com essa dor guardada no coração, Zacarias nunca deixou de confiar em Deus. Ele continuava servindo no templo com alegria. Não ficava reclamando nem se afastava do Senhor. Pelo contrário, seu amor por Deus só aumentava. Ele acreditava que Deus era bom, que Deus ouvia suas orações e que mesmo quando tudo parecia difícil, o Senhor tinha um plano perfeito. Zacarias era fiel todos os dias. Ele acordava cedo, orava, ajudava as pessoas e cumpria suas tarefas com um sorriso no rosto. E Isabel caminhava ao lado dele, também cheia de fé. Eles eram como uma luz brilhando em um tempo escuro. Um casal que mostrava que obedecer a Deus sempre vale a pena, mesmo quando o coração está triste. E o mais bonito é que Deus via tudo isso. Via a fidelidade de Zacarias, via a bondade de Isabel, via as lágrimas escondidas. E Deus já tinha preparado algo extraordinário para eles, algo que mudaria não só suas vidas, mas a história do mundo inteiro. Chegou então um dia muito especial na vida de Zacarias. Era a sua vez de servir no templo, e os sacerdotes estavam reunidos para decidir quem teria a honra de entrar no lugar sagrado e queimar o incenso. Essa escolha era feita por sorteio e só acontecia uma vez na vida de um sacerdote. Muitos esperavam anos e anos. Alguns nunca eram escolhidos. Mas naquele dia, diante de todos, o nome chamado foi Zacarias. Imagine o coração dele batendo rápido, tão rápido que ele quase podia sentir no peito. Seus olhos ficaram brilhando. Servir a Deus já era maravilhoso, mas entrar no santo lugar, sozinho, e oferecer o incenso diante do altar, era uma bênção enorme. Assim, Zacarias se preparou com muito cuidado. Ele colocou suas vestes sacerdotais, lavou suas mãos e seu coração em oração e caminhou devagar pelo pátio do templo. Do lado de fora, muita gente estava reunida, esperando, orando e cantando ao Senhor. O perfume do incenso começava a subir, mas agora seria ele quem faria a oferta. Quando Zacarias finalmente entrou no santo lugar, tudo parecia silencioso e luminoso. As paredes brilhavam com a luz dourada das lâmpadas e o cheiro suave do incenso enchia o ar. Ele caminhou até o altar e começou a realizar seu trabalho com toda reverência. Cada movimento era feito com cuidado, como se estivesse tocando algo precioso, pois estava realizando um serviço diante do próprio Deus. Mas foi exatamente nesse momento, quando tudo parecia calmo e comum, que algo absolutamente extraordinário aconteceu. De repente, Zacarias percebeu uma presença ao seu lado. Ele virou o rosto e seus olhos se arregalaram como se tivessem visto algo impossível. Um anjo estava ali. Sim,
um anjo real enviado do céu. Ele estava de pé, ao lado direito do altar do incenso, brilhando com uma luz suave e poderosa ao mesmo tempo. A Bíblia diz que era o anjo Gabriel, um mensageiro muito importante de Deus. Zacarias ficou completamente assustado. Suas mãos tremeram, seu coração disparou e talvez até tenha dado um passo para trás. Quem não ficaria? Afinal, não é todo dia que um anjo aparece no meio do templo. Mas esse era o grande momento. O céu estava prestes a falar com Zacarias. Algo que mudaria sua vida e a vida de todo o povo de Deus estava prestes a ser anunciado. Zacarias continuava parado, completamente imóvel, olhando para aquele ser celestial diante dele. Seus olhos estavam arregalados, suas mãos tremiam e seu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. O anjo, percebendo o medo do sacerdote, falou com uma voz firme, mas cheia de paz. Não tenha medo, Zacarias. Essas palavras foram como um abraço do céu. Aos poucos, Zacarias respirou fundo e tentou se acalmar. Então o anjo continuou com um sorriso suave, como quem traz uma notícia maravilhosa. Deus ouviu as suas orações. Imagine o impacto disso. Zacarias e Isabel haviam orado por tantos anos, talvez desde jovens. Eles choraram, suplicaram e entregaram suas dores a Deus. E ali estava Gabriel dizendo que nada daquilo tinha sido esquecido. O anjo então anunciou algo que parecia impossível. Sua esposa Isabel terá um filho. Se Zacarias já estava surpreso antes, agora seu queixo quase caiu. Isabel já era idosa, e ele também. Como isso poderia acontecer? Mas Gabriel não parou ali. Ele explicou com alegria: "E você dará a ele o nome de João." E o mais incrível, aquele bebê teria uma missão muito especial. Gabriel explicou que João não seria apenas mais uma criança. Ele seria alguém escolhido por Deus para preparar o coração das pessoas para a vinda do Messias, o Salvador prometido. João seria como uma luz brilhando antes do nascer do sol, anunciando que o grande dia estava chegando. O anjo também disse que aquele menino seria cheio do Espírito Santo desde o ventre e que ele faria o povo voltar seus corações para Deus. Era um plano gigante, perfeito, poderoso. Mas Zacarias, ele era um homem bom, fiel, cheio de amor a Deus. Mas naquele momento, a notícia era tão surpreendente, tão fora de tudo o que parecia possível, que ele não conseguiu acreditar completamente. Ele olhou para o anjo com os olhos confusos e perguntou: "Como posso ter certeza disso? Eu sou velho e minha esposa também." O anjo Gabriel então ficou mais sério. Sua voz se tornou firme, majestosa, cheia de autoridade celestial. "Eu sou Gabriel. Eu estou sempre na presença de Deus e fui enviado para lhe trazer essas boas notícias." E então o anjo disse algo que Zacarias jamais esqueceria e que servia como sinal de que tudo aquilo era real. "Porque você não acreditou, ficará sem falar até o dia em que tudo acontecer." Naquele instante, Zacarias sentiu sua voz desaparecer. Ele tentou falar, mas nada saía, apenas o silêncio. Ele não podia dizer uma palavra sequer. Mas mesmo sem voz, o coração dele estava cheio de algo novo, um misto de temor, surpresa e esperança. Algo grande estava prestes a acontecer, algo que mudaria a história do mundo. Assim como o anjo Gabriel havia prometido, algo maravilhoso aconteceu. Isabel engravidou. Depois de tantos anos de tristeza, agora seus dias eram cheios de sorriso. Ela sentia o bebê crescer dentro dela e sabia que aquilo era um presente direto das mãos de Deus. Zacarias, mesmo sem poder falar, demonstrava sua alegria com gestos, abraços apertados e olhos brilhando como nunca antes. A barriga de Isabel foi crescendo, crescendo, e todos na vizinhança ficaram admirados. "Veja só, Deus teve misericórdia dela", diziam as pessoas. Os parentes e amigos vinham visitar, trazer comida,
ajudar nos afazeres e celebrar junto com Isabel. Aquela casa que antes era silenciosa, agora era cheia de risadas e esperança. Passaram-se os meses e finalmente chegou o grande dia. O bebê nasceu. Um menino forte, saudável, lindo, um verdadeiro milagre. O coração de Isabel transbordava de emoção. As mulheres da família dançavam, batiam palmas e agradeciam a Deus. Era um dia de festa. Como era costume, depois de 8 dias, eles se reuniram para circuncidar o bebê e dar a ele o nome oficial. Toda a família já tinha escolhido um nome comum entre os parentes, talvez Zacarias, em homenagem ao pai. Todos achavam que seria uma bela ideia. Mas Isabel, firme e confiante nas palavras do anjo, disse: "Ele se chamará João." As pessoas ficaram confusas. "João, mas ninguém na sua família tem esse nome", disseram. E então todos olharam para Zacarias, esperando sua opinião. Ele ainda estava mudo e não podia dizer nada. Então pediram uma tábua de escrever. Zacarias tomou a tábua nas mãos, respirou fundo e escreveu bem devagar para que todos pudessem ler. O nome dele é João. E exatamente naquele instante, algo incrível aconteceu. A língua de Zacarias se soltou. De repente, ele sentiu sua voz voltar como um rio que encontra seu caminho depois de muito tempo. Ele abriu a boca e, com lágrimas nos olhos, começou a falar. E a primeira coisa que fez não foi reclamar, nem perguntar nada. Ele louvou a Deus. "Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel. Ele visitou e redimiu o seu povo", proclamou Zacarias em alta voz. As pessoas ficaram maravilhadas. Algumas abriram a boca de espanto, outras levaram as mãos ao peito, emocionadas. Em pouco tempo, a notícia se espalhou por toda a região. Deus fez um grande milagre. Aquele menino João já começava sua vida cercado por sinais do céu. E Zacarias, agora cheio do Espírito Santo, sabia. Seu filho tinha uma missão muito especial: preparar os caminhos para Jesus, o Salvador que estava por vir. A casa de Zacarias e Isabel, antes silenciosa, agora ecoava com canções de gratidão. Era impossível não notar. Deus estava no controle de tudo. Depois que sua voz voltou, Zacarias estava tão emocionado que parecia que seu coração ia explodir de alegria. Era como se o céu inteiro tivesse se aberto diante dele. Ele sentia algo diferente, algo poderoso. O Espírito Santo encheu seu coração de forma tão forte que ele não conseguia ficar quieto. Suas palavras começaram a fluir como uma música vinda diretamente de Deus. As pessoas se aproximaram para ouvir. Parentes, vizinhos, crianças, idosos. Todos queriam saber o que Zacarias tinha a dizer depois de tanto tempo sem falar. E então, com a voz firme e cheia de emoção, ele começou a profetizar. Primeiro, Zacarias falou sobre Deus com gratidão e admiração. "Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, porque ele veio visitar e salvar o seu povo." As palavras brilhavam como luz. Ele lembrava a todos que Deus nunca abandona seus filhos. Ele cumpre tudo o que promete, sempre, sempre, sempre. Depois, Zacarias olhou para o seu bebê, o pequeno João, que dormia tranquilo nos braços de Isabel. Talvez ele até tenha passado a mão com carinho sobre a cabeça do filho. E então, com a voz embargada de emoção, ele disse: "E você, meu filhinho, será chamado profeta do Altíssimo." As pessoas ficaram em silêncio absoluto. Era como ouvir um segredo do próprio céu. Zacarias continuou, explicando o futuro daquele menino tão especial. "Você irá à frente do Senhor para preparar o caminho para ele. Você ensinará ao povo como encontrar o perdão dos pecados. Você mostrará para todos a luz que Deus enviará, para iluminar aqueles que estão na escuridão e na sombra da morte." Era como se Zacarias estivesse pintando um quadro com palavras. Ele falava de luz brilhando, de caminhos sendo abertos, de esperança chegando ao mundo como o amanhecer depois de uma noite escura. Tudo aquilo não vinha da imaginação de Zacarias.
vinha do Espírito Santo, que guiava cada frase. Aquela profecia era tão linda, tão poderosa e tão cheia de esperança que mais tarde ficou conhecida como Benedictus, que significa Bendito seja o Senhor. Era como um hino que anunciava a salvação. Quando Zacarias terminou, o povo estava maravilhado. Alguns enxugavam lágrimas, outros se abraçavam, e todos percebiam que Deus estava fazendo algo grandioso. E ali, no pequeno vilarejo das montanhas de Judá, todos começaram a perguntar: que será então deste menino? Eles sabiam que João não era um bebê comum. Ele havia chegado para cumprir uma missão enviada do céu. Ele seria a voz que clamaria no deserto, preparando os corações para a chegada de Jesus, o Salvador do mundo. E enquanto isso, lá fora, o sol brilhava forte, como se o próprio Deus estivesse sorrindo.